Vamos lá então, continuando? Então olha só, a partir de agora, a gente vai ver então o detalhamento das subfunções. Então a gente vai entrar em agregar e ver os tipos de recrutamento, os tipos de seleção e assim sucessivamente. Então indo pela sequência do que a gente colocou no quadro, vamos detalhar então primeiro a função agregar pessoas. Então conforme a gente viu, agregar nada mais é do que juntar fisicamente. Então em que momentos que a empresa faz isso, conforme a gente viu? Recrutamento, seleção e integração. Então vamos falar primeiro de recrutamento. O CESP e outras bancas adoram perguntar sobre recrutamento e aqui tem uma vantagem que ajuda vocês. A teoria é igual à prática no recrutamento. O que cai sobre recrutamento? Duas coisas. Seus tipos e as formas mais comuns. Só. Não cai mais nada. E a definição, né? Um conselho que eu dou a vocês, e isso serve para muita coisa em administração, mas principalmente para essas funções que eu vou começar a detalhar. Estudando em casa, é legal você estudar fazendo resumos, esquemas, mapas mentais, etc. Sempre façam, para quase tudo em administração, o seguinte esquema: definição, característica, vantagem e desvantagem. Se para quase tudo em administração, quando couber, você colocar característica, ou definição, característica, vantagem e desvantagem, é só o que você precisa estudar. Isso já enxuga tanta coisa. Você pega uma apostila, você pega um livro, é muita informação. E as bancas sempre vão centrar as perguntas nisso. Definição, característica, vantagem e desvantagem quando couber. Então, primeiro, definição. O que é recrutamento? Recrutamento é chamar a atenção para uma vaga ociosa. Isso é recrutamento. Então, chamar a atenção de potenciais candidatos para uma vaga que está em aberto. Essa é a definição. Características do recrutamento. Nós temos 3 tipos de recrutamento. Bem fácil. Recrutamento externo, recrutamento interno e o recrutamento misto. Então, olha só. Isso é bem fácil, é igual à prática. O que é recrutamento externo? Pegar alguém que não trabalha na empresa, que está do lado de fora. O que é o recrutamento interno? Contratar alguém que já trabalha na empresa, então é uma promoção. E o que é o recrutamento misto? Pegar o melhor candidato de dentro, o melhor candidato de fora e comparar entre os dois. E escolher um deles. Então, como eu falei, sempre cai definição, característica, vantagem e desvantagem. Na opinião de vocês, qual que é a maior vantagem do recrutamento externo? Qual que é a maior vantagem de pegar alguém de fora? Novas ideias. A pessoa vem com outras políticas, né, de empresas que ele já trabalhou, que ele pode agregar valor. O que mais? Tem mais vantagem? Novas experiências. A pessoa chega sem vícios. A pessoa chega sem barreiras. Para ele, todo mundo é legal. Ele não acha que aquela pessoa é uma anta, que aquele é um idiota, que aquela pessoa é que trava tudo. Para ele, todo mundo é do bem. Então, ele inicialmente não tem barreira. Isso são vantagens. O que é vantagem de um é desvantagem do outro. Então, aquilo que é vantagem do externo é desvantagem do interno. Qual que é a desvantagem do interno? Não renova o capital intelectual. A pessoa já tem os seus vícios e não vai deixar de ter os vícios porque foi promovida. A pessoa, embora já conheça muita coisa da empresa, ela está muito centrada só na empresa, ela não está carregando novas experiências. Então, o que é vantagem de um é desvantagem do outro. Qual que é a maior desvantagem do externo? Demora mais tempo, é mais caro, é mais inseguro. Eu posso contratar um doido que venha levar a empresa à falência. Tudo bem que você pode acabar contratando alguém que também vai levar a empresa à salvação, né? Tem essa chance também. Mas o pior, eu desmotivo o interno. Porque o interno, percebendo que não tem como crescer, ele vai ficar desmotivado. E aí, quais seriam as vantagens do interno? O que é desvantagem do externo? O interno se motiva porque percebe que tem chance de crescer, é mais barato, é mais rápido, é mais seguro. Então isso é bem fácil. Aonde que o candidato erra mais? Ele esquece do misto. Por exemplo, teve alguém que fez a última prova do Banco Central? Aqui na sala? Não? Já tem um tempinho. Tá para sair, inclusive, o novo edital do Banco Central. Sai agora em 2018, tá?
Olha o tema da redação de nível médio da última prova do Bacen. Explique os tipos de recrutamento com as suas vantagens e desvantagens. Só isso. A maioria dos candidatos, quando viu essa redação, deu um sorriso de orelha a orelha, porque é muito fácil, né? Só que, galera, desconfiem quando a redação é fácil demais. Por quê? Redação que é fácil demais, se você esquecer de colocar um mísero detalhe, você já fugiu do assunto. Se eu falar para vocês que 80% dos candidatos do Bacen explicaram o interno e o externo, esqueceram de explicar o misto. 33% de fuga do assunto. Tchau. Está eliminado. Então, quer dizer, tinha que ter explicado o misto também. Mas é bem fácil. O que é o recrutamento misto? Eu pego o melhor de dentro, pego o melhor de fora, comparo entre os dois e escolho. Você concorda que o recrutamento misto pode ser terrivelmente desmotivador para o interno se ele ganha, mas perde para o externo? Né? Imagina a sensação. Uma vez eu passei pelo recrutamento misto. Só que a empresa foi transparente. Ela falou antecipadamente, olha, a gente vai fazer um recrutamento interno, vamos escolher um e vai concorrer com alguém de fora. Então, quando isso é avisado antecipadamente, a frustração tende a diminuir. Mas não diminui, não. Aí eu fui escolhido internamente, só que aí falaram para mim o seguinte, Wendel, a vaga é sua, por enquanto. A gente vai agora fazer o recrutamento externo, vai demorar um certo tempo, e se a gente encontrar alguém com um perfil profissional parecido com o seu, a vaga é sua. Mas você não tem inglês fluente. E a empresa precisa, para esse cargo de gerência, de alguém que tenha inglês, porque é para fazer a América Latina. E eu não tinha inglês, e nem tenho até hoje. O que eu fiz? Caí de joelho no chão e fiquei pedindo a Deus todo dia para não aparecer o infeliz, né, que tivesse o inglês. Só que o infeliz apareceu, né, e assumiu a vaga, para ser meu chefe ainda. Como é que fica a autoestima, o orgulho e a vaidade? Vai lá pro chão, né? Só que olha o que a empresa fez, como ela foi bacana. Ela virou para mim e falou assim, Wendel, a vaga não é sua, né, porque tem alguém com inglês. Só que é o seguinte, a partir de segunda-feira, isso foi numa sexta, a partir de segunda-feira vai ter um professor particular de inglês contratado aqui pela empresa, você não vai pagar um centavo, que todos os dias, durante as 2 horas de almoço, vai te dar o curso, por 1 ano e meio, de inglês no nível técnico. Ninguém aprende inglês em 1 ano e meio. Mas para quem já tem alguma noção eu tenho, o nível técnico, o que é o nível técnico? É o vocabulário que você precisa para o trabalho. Você pega em 1 ano e meio, dá para pegar. Quando você terminar o curso e surgir uma vaga, a vaga automaticamente é sua. A gente não vai abrir mais recrutamento e seleção. Isso motiva ou desmotiva? Pô, a empresa está investindo em você. Teoricamente motiva. Beleza, continuei trabalhando, fui fazendo o curso. 1 ano e 3 meses depois, eu estava quase no fim do curso, o maior concorrente dessa empresa me convida para assumir a mesma gerência dessa região, América Latina. Só que era a empresa concorrente. Eu não pensei 2 vezes, eu pedi demissão, fui embora. E aí o RH, né, quando eu fui pedir demissão, você é um traidor, porque a empresa investiu em você, você é um traíra, porque a gente está investindo, a gente garantiu a vaga, você está indo embora e justamente para o concorrente. Eu falei, vem cá, vocês me prometeram a vaga, certo? Certo. Quando que a vaga vai surgir? Ah, pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 2 anos. Eu falei, pois é, eu vou ficar esperando? Tchau. E por que a outra empresa me chamou? Justamente porque eu já tinha inglês. Então, quer dizer, aí fui embora. E não me arrependo. Mas por que eu passo essa experiência? Uma para ilustrar a aula, porque eu acho que sempre com exemplos você acaba fixando mais, porque o conteúdo é muito grande. Se você lembrar dos exemplos, facilita. E outra para também passar para vocês uma mensagem do seguinte, abrace na sua vida todas as oportunidades que surgirem. Toda porta que abrir, entra. Se não for legal, você volta para trás, vai procurar outra coisa. Porque muitas vezes Deus age na nossa vida abrindo portas, só que Ele não fala, essa é a porta que eu abri, meu filho, vai, né? Ele pode até falar, a gente não escuta. Então, quer dizer, abraça as oportunidades, sabe? Surgiu, vai. E outra, tem gente que é muito fiel à empresa que trabalha, porque a empresa é uma mãe, porque a empresa paga vários benefícios e tudo mais. Nunca esqueçam de uma coisa, a maioria das empresas não são mães, elas são filhas da mãe. Por quê? Porque quando interessar para a empresa, ela entra com o pé, você entra com a bunda, e tá tudo certo. E ela te pagou benefícios, tá? E você fica, meu Deus, como é que pode me mandar embora com tantos benefícios? Desde quando esses benefícios saem do bolso integral da empresa? A maioria ela abate do imposto de renda. Então, quer dizer, para ela, tanto faz. Então, assim, uma coisa que você tem que se apegar sempre na tua vida é o seu cliente, seus contatos.
as pessoas que você conhece, essas vão assegurar o teu emprego, aonde quer que seja. Mas as empresas, principalmente as empresas brasileiras, elas desvalorizam o capital humano, não valorizam a pessoa, te humilha, atrasa seu pagamento, te paga com cheque sem fundo, promove uma pessoa sendo que você que merecia, coloca alguém no seu lugar. Então você vai ficar apegado? Se apega ao cliente, se apega às pessoas, aí sim. Mas voltando para o assunto. Então, bem fácil a diferença do interno, externo e misto. Muito fácil. Outra coisa que cai em prova são as formas mais comuns de recrutamento, que todos vocês conhecem a maioria. Quais são as formas mais comuns? Primeira forma comum, anúncio em jornais. Tradicionalmente, nos classificados dos jornais, quinta-feira e domingo são os dias que saem mais anúncios de emprego. Em Brasília não é uma realidade tão boa, né? Mas em outros estados é uma realidade um pouco melhor. Existe vantagem no anúncio do jornal? Claro, mas também existem desvantagens. Por exemplo, qual é a maior vantagem de uma empresa anunciar no jornal? É relativamente caro, mas é muito mais barato do que contratar uma agência de emprego. O número de candidatos que vai ler esse jornal e mandar o currículo é grande, que as pessoas procuram emprego primeiro no jornal. Qual que é a desvantagem? O número de candidatos. Por quê? A empresa vai receber tantos currículos. E outra, quem está desempregado, manda currículo para qualquer emprego, concorda? Então a empresa vai receber muito currículo que não é legal, que ela vai perder tempo lendo e eliminando. E às vezes, na pressa, ela acaba eliminando currículos que são bons e chamando currículos que são ruins. E aí, o que acontece? Só que aí já não é mais recrutamento, né? A análise de currículo já é seleção. Alguns cuidados têm que ser tomados na redação de currículos, isso também cai em prova, por incrível que pareça. Um currículo, por exemplo, não pode passar de 2 folhas, mais do que 2 folhas nenhuma empresa lê. O currículo, por exemplo, não pode ter todas as suas experiências profissionais. Tem experiência profissional só que não interessa para aquela empresa. Você tem que ter currículos diferentes para empresas diferentes. E a terceira e pior coisa, se você for feio, não ponha foto. Porque infelizmente, a sua imagem vai ser levada em consideração. E quem é que sai bonito numa foto 3x4? Com aquela cara de pastel? Né? Ninguém sai bonito. Algumas pessoas saem, eu saio lindo, mas enfim, sai horrível, cara. Todo mundo sai horrível em foto 3x4. Então, quer dizer, foto é só se a empresa pedir. Número de documento, RG, CPF, CNH, tipo sanguíneo. Aí a pessoa coloca o dia, mês e ano do nascimento e a idade. Cara, para que dia, mês e ano se você pôs a idade? Você acha que a empresa vai te mandar um cartão de aniversário no dia do seu aniversário? Não vai, cara. Então, assim, tem informações desnecessárias. Wendel, o que eu coloco no currículo se eu não tenho experiência nenhuma? Coloca para que você presta nessa vida. Você tem que servir para alguma coisa. Então, assim, se você tem influência verbal, coloca. Se você faz trabalho assistencial em creches, asilos, coloca. Isso é importante, demonstra trabalho em equipe, enfim. E aí a empresa analisa isso. Mas o jornal tem essa desvantagem. É muito currículo que a empresa vai receber. E às vezes, na pressa, ela elimina vários currículos. Para melhorar, então, eu poderia contratar as agências de recrutamento, né, as agências de emprego. Bom, vantagem, ela filtra todas as etapas para a empresa não tem trabalho nenhum. Qual que é a desvantagem? Custo, muito caro. Mas as agências de recrutamento filtram tudo, mandando os 3 últimos finalistas para a empresa escolher, sem a empresa se preocupar com absolutamente mais nada. Outra forma comum de recrutamento seria, por exemplo, na internet. Não só as agências virtuais de emprego, como a Cato, Manager, Vagas.com, como também nos sites das empresas que tem aquele campo, trabalhe conosco, para você mandar o currículo. O problema é que sempre que a gente manda o currículo é quando a gente precisa do emprego. Só que eles só vão ler quando eles precisarem do funcionário. E nem sempre esse timing é o mesmo, né? Outra forma comum de recrutamento anúncios em locais visíveis. Bem barato, essa é a grande vantagem para a empresa. Você vai gastar cartolina, pincel atômico e durex. E colocar lá na portaria da empresa virado para a rua, precisa-se. Qual que é a desvantagem? Esse tipo de recrutamento é só para mão de obra mais operacional, mais braçal. Pedreiro, mestre de obra, vendedor de loja de shopping. Dificilmente você vai ver um anúncio, precisa-se, gerente financeiro. Dificilmente. Apesar que hoje com a crise, não precisa nem ter um anúncio porque a pessoa está espalhando o currículo de porta em porta, né?
Mas a vantagem é o custo, a desvantagem é que o que garante que o profissional que eu preciso vai passar em frente à empresa e deixar o currículo? Nada garante. Outra forma comum de recrutamento é a intranet, que aí já é só para recrutamento interno. Na intranet da própria empresa, você avisa que tem uma vaga em aberto para os funcionários mandarem seus currículos. Assim como mural da empresa, também é para recrutamento interno e não externo. Outra forma comum de recrutamento, indicações. Qual que é a vantagem das indicações? São gratuitas, a empresa não gasta dinheiro com elas. Mas quando você vai indicar alguém, você geralmente indica pelo potencial profissional da pessoa ou pela amizade? Pela amizade. Nem sempre o seu melhor amigo é o melhor profissional que a empresa precisa. Outra fonte comum de recrutamento, CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, o quilombo dos palmares dos escravos da atualidade. Alguém aqui já foi escraviário ou estagiário pelo CIEE? Eu já fui, né? Qual que é a vantagem de ter um estagiário? Mão de obra extremamente empolgada, querendo aprender, querendo mostrar serviço, alimentada pela promessa de que quando acabar o estágio vai ser efetivado. Quem nunca escutou isso? Aí quando acaba o estágio, a empresa fala, olha, infelizmente no momento não tem a vaga, mas assim que surgir, ela é sua. Eu estou esperando, há uns 26 anos, a empresa me chamar, até agora nada. Mas eu acho que já está chegando a minha vez, logo logo. Então, quer dizer, a vantagem é o custo, mão de obra empolgada, a desvantagem é que a pessoa não fica, né? Não gera um vínculo ali com a empresa. Outra fonte de recrutamento seria, que é a mais cara que existe, seriam os Head Hunters. Head cabeça, Hunter caçador. São os caça-talentos. Os caça-talentos, eles são caríssimos. Por quê? Porque ele não abre um anúncio no jornal para entrevistar pessoas. Ele vai atrás da pessoa que a empresa precisa. Se for necessário, ele viaja o mundo inteiro para ir atrás daquela pessoa. Então, o Head Hunter, as empresas geralmente contratam para que tipo de mão de obra? Alta direção de empresa, presidência, alta cúpula, né? Ninguém vai contratar Head Hunter para contratar a orelha seca. Então, o Head Hunter é só para alta cúpula. Então, é muito caro. Mas é o melhor de todos, é o que vai em cima da necessidade da empresa e direto na necessidade da empresa. Isso é o que cai em prova sobre recrutamento. Só. Qualquer coisa que você estudar a mais sobre recrutamento é perder tempo. Isso é difícil? Facinho. Igualzinho à prática, não tem diferença nenhuma. Recrutamento, beleza? Só isso é o que você precisa saber. Segunda etapa de agregar pessoas, pode apagar? Segunda etapa de agregar pessoas, seleção. Aí a seleção já tem algumas coisinhas um pouco mais técnicas, mas não é muito diferente da prática, não. O que é seleção? Enquanto o recrutamento é um processo de chamar a atenção das vagas em aberto, seleção é um processo de comparação e escolha. Então essa é a definição de seleção. Então seleção, comparação e escolha. Sabe onde muito candidato vacila na hora da prova? Trocando a definição de recrutamento com seleção. E não é porque não sabe, é porque leu rápido. É desatenção. O que cai em prova sobre seleção além da definição? Quais são as técnicas mais comuns com as suas vantagens e desvantagens? Quantas técnicas de seleção existem no mercado? Cara, centenas. Quantas que as bancas cobram? 6. Então, já facilitou. Você deve estranhar nesse momento, por que a banca cobra sobre técnicas de seleção se eu estou estudando para um concurso público cuja única técnica é fazer uma prova e passar? Porque os órgãos querem candidatos, querem servidores que tenham visão gerencial, visão de gestão. Por isso que você tem que saber muita coisa que só serve na iniciativa privada, não vai aplicar no órgão, mas isso significa que você tem a visão gerencial. Vai saber trabalhar melhor, provavelmente. Quais são as técnicas de seleção que as bancas cobram? Primeira delas, análise de currículo. Aí, na análise de currículo, são aqueles cuidados que eu já falei agora há pouco. Não colocar o currículo muito extenso, porque nenhuma empresa lê tudo. Colocar as palavras-chave em destaque, só colocar aquilo que interessa para a empresa. Wendel, mas e quando eu não sei qual é a empresa que vai ler meu currículo e que vai me contratar? Quando o processo seletivo é feito à escura, porque muita empresa faz isso, de não revelar que empresa é. Aí você tem que mandar um currículo amplo.
mas mais enxuto possível, embora amplo. Tem gente que põe capa no currículo, grampeia uma folha e está lá escrito Curriculum Vitae, ainda coloca em latim. Cara, a pessoa mal sabe falar português e ainda coloca a porcaria da capa em latim. A empresa já ri quando vê isso. Você não precisa pôr capa no currículo, todo mundo já sabe que é um currículo. E aquilo pesa. Aí você fala, pô, ainda é só uma folha a mais, não pesa nada. Tá, a empresa recebeu 10 mil currículos, são 10 mil folhas a mais. 10 mil folhas a mais são 20 resumos de papel. Então, quer dizer, pesa pra caramba, né? Então, a análise de currículo, a empresa vai ali pré-selecionar aquilo que chamou a atenção mais visualmente, né, pelo que você escreveu. Só que o papel aceita tudo. Então, depois do currículo, vem as outras etapas. Qual é a etapa mais comum, mais frequente, mais utilizada? São as entrevistas. As entrevistas é aquele momento olhos nos olhos, que o entrevistador quer te conhecer, quer saber quem você é. Ou ele quer confirmar o que você escreveu no currículo, ou ele quer apenas te conhecer. Existem alguns tipos de entrevistas, isso cai em prova. Existem as entrevistas roteirizadas, existem as entrevistas de descrição comportamental, existem as entrevistas diretivas e existem as entrevistas não diretivas. Quais são as características, vantagens e desvantagens de cada uma delas? Entrevista roteirizada, como a própria palavra diz, segue um roteiro. São as mesmas perguntas para todos os candidatos. O que vai selecionar então o candidato do outro? A qualidade das respostas e eles responderem aquilo que a empresa deseja ouvir. O problema é que se você é um candidato que já fez várias entrevistas roteirizadas, você já se acostuma com quais são as perguntas. Você já vai com as respostas prontas. Quer ver? Perguntas clássicas de entrevista roteirizada. Qual sua principal virtude? O que você tem que responder? Algo ligado ao trabalho. Sou pontual. Sou focado no resultado. Vixe, adoro um desafio. Você já ganhou a simpatia do entrevistador se você responder isso. Aí vem outra pergunta clássica. Qual o seu principal defeito? Você pode falar a verdade? Não. Não fala que você é chato, que você é ignorante, que você é grosso, que você tira a meleca do nariz, não fala nada disso. Você tem que falar um defeito que não seja bem um defeito. Qual é a resposta clássica? Sou perfeccionista. Essa resposta já está batida, tá, gente? Porque aí o entrevistador vai falar assim, mas perfeccionismo não é defeito. Só que aí você responde, mas é porque eu sou tão perfeccionista, mas tão perfeccionista, que chega a ser um defeito. A vaga quase é sua. Aí vem a derradeira. Por que a empresa deve te contratar? Alguém já passou por essa pergunta? Quais são as respostas clássicas? Porque eu preciso muito desse emprego, porque eu preciso trabalhar, porque eu sou dedicado, porque meu sonho sempre foi trabalhar nessa empresa. Toda vez que eu passo na porta, eu sempre me imaginei trabalhando aqui dentro. E por aí vai. Você tem que fazer algo diferente nessas respostas. Mas o ruim da entrevista roteirizada é isso. São as mesmas perguntas, você vai ter as mesmas respostas. Isso geralmente é feito por um entrevistador pouco experiente. Quando o entrevistador é mais experiente, ele não faz a roteirizada. Ele faria, por exemplo, a de descrição comportamental. O que é entrevista de descrição comportamental? Como a própria palavra diz, vai colocar uma situação para você descrever o seu comportamento naquela situação. Então você nunca está preparado para a pergunta. Essa situação ela pode ser real ou lúdica, fantasiosa. Exemplo de situação lúdica. Você é um astronauta, você foi corrigir um problema fora da nave e a porta travou. O que você faria? Situação fantasiosa. Situação real. A empresa te contratou, você está atendendo o cliente chegou com muita grosseria e ignorância, como é que você trataria esse cliente? Situação real. O legal é que você nunca está preparado para a pergunta, então você não tem a resposta enlatada. Geralmente quem está te entrevistando é um psicólogo que vai avaliar, que vai analisar suas reações, a forma que você responde e vai analisar toda uma série de informações com isso. Entrevista diretiva e não diretiva. As duas têm algo em comum. O entrevistador não tem perguntas prontas. Ele vai perguntar o que vier na cabeça. Mas qual que é a diferença? Na diretiva, olha a palavra diretiva, direção. O entrevistador vai perguntar coisas diferentes, mas com a mesma direção. Por exemplo, eu quero saber dos candidatos quem é o mais proativo. Então, para um candidato, eu fico olhando na cara dele e não falo nada, até ver quanto tempo ele leva para ele falar comigo.
O outro candidato, eu deixo uma caneta cair no chão, vejo se ele faz menção de pegar a caneta para mim, o que demonstra proatividade natural. Estou dando exemplos genéricos, tá? Não é bem assim não, é bem mais detalhado, é bem mais trabalhado por parte do psicólogo. Só para exemplificar, para vocês não esquecerem na prova. Entrevista não diretiva. O entrevistador só quer te conhecer, mais nada. Alguém já participou de alguma entrevista que o entrevistador começa bem animado, geralmente, falando sobre chuva, sobre o tempo, sobre futebol, sobre política. E aí você está lá respondendo. Parece que ele está quebrando o gelo só, que a entrevista ainda não começou. Aí quando você acha que a entrevista vai começar, ele agradece a sua presença e pede para você aguardar. Aí você começa a pensar, o que eu falei de errado? O cara perguntou a minha religião, eu falei qual era, ele não gosta da minha religião. O cara perguntou meu time de futebol, eu falei que eu era flamenguista. Pronto, o cara já me interpretou como um doente, fanático, bitolado, louco, maluco, porque todo flamenguista é assim. Tô brincando. Não porque eu sou corintiano, eu sou igual. Então assim, será que eu falei algo errado? Essa sensação é horrível, né? E ele não, você não falou nada errado, ele só queria te conhecer. Provavelmente, ele já telefonou para as empresas que você já trabalhou, já perguntou de você, já levantou o teu currículo, já levantou tudo. Ele só queria te conhecer. Isso é a não diretiva. Então esses são os 4 tipos que caem em prova. Terceira técnica de seleção que cai bastante em prova são os testes de conhecimento. Vocês assistindo essa aula estão se preparando para essa técnica de seleção. Uma prova de concurso é um teste de conhecimento. O que cai em prova? Os tipos de teste de conhecimento com as suas características, que aqui no caso não tem vantagem e desvantagem. Quais são os testes de conhecimento que existem? Fácil. Testes orais, testes escritos e os testes de realização. Teste oral, verbal. No meio da entrevista, o cara pergunta, e aí, você domina a língua inglesa? Domino. E aí ele continua a entrevista em inglês. Eu já paguei esse mico uma vez. O cara lá continuou a entrevista em inglês e eu só fiquei assim, well, não entendi lhufas do que o cara falou. Eliminado, né, óbvio. Teste escrito. A iniciativa privada adota alguns testes como se fosse prova de concurso, não com o mesmo grau de complexidade. Às vezes até mais difícil, mas bem menos questões. E uma prova de concurso é um exemplo de teste escrito. E por fim, os testes de realização. Você domina Excel? Domino. Então toma aqui o computador, faz essa planilha agora. E aí você tem que fazer ali na hora. Sejam esses testes orais, escritos ou de realização, eles se classificam ou em testes gerais ou testes específicos. E isso daqui na hora da prova é um terror para vocês. Porque a gente está acostumado com a nomenclatura de um edital, né? Conteúdo geral, conteúdo específico. E não tem nada a ver com conteúdo de edital. Por exemplo, uma prova de concurso, na opinião de vocês, ela é geral ou ela é específica? Gera essas informações, essas respostas múltiplas, justamente pela confusão que vocês fazem por causa do edital. A regra é o seguinte, é o mesmo teste para todos os candidatos do mesmo cargo? Então é geral. São testes diferentes para candidatos do mesmo cargo. Então é específico. Então provas de concurso geralmente são gerais. Agora, prova do Senado. Você não tem que optar entre língua inglesa ou língua espanhola? A BIM, você tem que optar também. Eu tenho as mesmas provas para todos os candidatos do mesmo cargo? Não. Então uma prova da BIM, uma prova do Senado, já é um teste específico, porque são provas diferentes para candidatos do mesmo cargo. Beleza? Não esquece isso. Quarta técnica de seleção são os psicotécnicos. Aí a banca pode chamar de psicométrico, grafológico, enfim, tem vários nomes, mas tudo ligado a psicotécnico. O que são os testes psicotécnicos? Que são os piores para quem vai passar por eles. Por que eles são os piores? Porque a gente nunca sabe como que a gente está sendo avaliado. A gente nunca sabe o que fazer certo, né? Por quê? Porque os testes psicotécnicos, eles servem para quê? Para detectar amostras de comportamento. Isso é um teste psicotécnico. Amostras de comportamento. Então, o teste psicotécnico revela quem eu sou? Não. Revela como eu estou. E como eu estou quando? No momento do teste. Como é que está o psicológico de alguém no momento de um teste, sabendo que está sendo avaliado para um emprego?
Tá abalado, não tá? O mesmo teste, se você fizesse em casa, relaxado, daria um resultado diferente. Então, quer dizer, o psicotécnico, na iniciativa privada, está caindo em desuso. Poucas empresas usam hoje para concurso. Está só aumentando. Antes era só para carreira policial, agora não. Carreira policial, metrô, já tem carreira administrativa que pede psicotécnico. E o problema é que a gente nunca sabe como é que a gente está sendo avaliado. Eu tenho, no último concurso do metrô, o cargo lá de, eu ia falar maquinista, operador, né? O que equivale ao maquinista do trem? Tinha a prova escrita, tinha teste físico e tinha psicotécnico. Aí teve um aluno meu, que ele me mandou um e-mail, por causa de uma questão ele ficou fora do número de vaga, perguntando se tinha alguma questão ali que cabia recurso. E tinha uma questão ali que eu identifiquei que cabia recurso. Eu ajudei ele a redigir o recurso, e aí ele mudou as palavras, agregou mais valor ao recurso, mandou. Passou um tempo, ele mandou um e-mail me agradecendo, dizendo, pô, obrigado, a força que você deu, graças a essa questão, o gabarito alterou, estou dentro do número de vaga. Falei, pô, beleza, né? Sucesso, não esquece de me chamar para o churrasco da posse. Só que esse churrasco nunca veio. Passou uns... uma que vocês nunca chamam, mas não foi o caso dele não, ele até queria chamar o bichinho, coitado. Passou uns 15, 20 dias, ele, Wendel, tô sem graça, o que foi? Cabe recurso no teste físico? Reprovei. Falei, cara, cabe. Que horas que você fez o teste da corrida? Ah, era 15 para meio-dia. Falei, teu recurso nasceu pronto. Procura um professor de educação física para fundamentar cientificamente que você correu num horário que o sol estava mais forte. A galera que correu mais cedo, a galera que correu mais tarde, teve vantagem em relação a você. Ele, será que passa? Falei, não sei, só tive a ideia, se vira. Aí ele foi atrás, tal, não sei o que, colocou o recurso, passou. Aí mandou um e-mail agradecendo. Falei, pô, agora esse churrasco sai, né? Eu tenho tudo isso guardado, gente. Passou mais um tempo, ele manda um terceiro e-mail. Wendel, desculpa. Eu falei, o que foi, cara? Eu já mudei o tom, né? O que foi? Lá no e-mail, o que foi? Eu reprovei no psicotécnico, cabe recurso? Eu falei, meu amigo, tu já pensou na possibilidade de que Deus não quer que você assuma o metrô? Tu vai matar alguém, né? Deus está te tirando do metrô, sai, desiste, não é para você. Eu falei, cara, difícil ter recurso para psicotécnico. Qual foi a escola da psicologia que a banca te avaliou? Não é divulgado no edital. Eu já vi, não sei vocês, muitos candidatos conseguirem derrubar o psicotécnico com esse argumento, de que não sabe exatamente como é que foi avaliado, e o edital teria que ter todos os critérios. Ele procurou um psicólogo, entrou com o recurso, tal, não deu certo. Aí ele mandou um e-mail agradecendo, tal, falando que realmente não deu. Beleza. Passam 6 meses, aí ele me liga. Pô, só para te dar uma notícia, o que foi? Teve um concurso que eu fiz bem antes do metrô que me chamou agora. Olha que benção. Eu falei, porra, que legal, tal. Qual foi o concurso? Ministério dos Transportes. Eu falei, amigo, era para você ir para o metrô, porque no Ministério dos Transportes você vai matar a nível Brasil, né? Então, quer dizer, era melhor ter ficado no metrô mesmo. Mas, enfim, agora já é servidor, tá feliz lá que só. E não chamou para o churrasco, né? Uma coisa, deixa eu interromper a aula só um pouquinho. Por que vocês prometem churrascos para professores e quando passam não chamam? Isso é uma baita de uma sacanagem, gente. Isso é revoltante. Sério. Sério mesmo. Eu não trabalho por dinheiro, não trabalho por nada disso. Eu trabalho por churrascos. Enfim, pô, pelo amor de Deus. Chama pro churrasco. Enfim. Prometo comer pouco. Não, prometo. Enfim. Os psicotécnicos, eles estão sendo substituídos pelos testes de personalidade. Muito melhor que os psicotécnicos. Por quê? Porque um teste de personalidade, mesmo você estando sob tensão, você vai acabar revelando quem você é. O teste de personalidade é o seguinte, o psicotécnico são amostras do comportamento. O teste de personalidade, ele vai detectar o nosso temperamento e o nosso caráter. Ele consegue levantar isso. Como? Não, no teste de personalidade você consegue detectar se a pessoa é bipolar. Você consegue. O teste de personalidade, ele funciona como? O psicólogo, ele faz alguma pergunta, geralmente é uma pergunta fantasiosa, e perguntando o que você faria naquela circunstância. Não existe resposta certa ou resposta errada. Existe o perfil que a empresa precisa. Vou dar um exemplo rápido de teste de personalidade. Por exemplo, supondo que eu sou psicólogo.
Aí eu coloco assim para vocês, gente, vocês são pilotos de um avião, o avião tem 10 passageiros e o avião caiu no meio do Polo Norte. Ninguém morreu. Você conseguiu consertar o avião e agora vai levantar voo novamente. Só que na queda uma poltrona quebrou. E existe uma única regra: uma poltrona, um passageiro. É a única regra. Uma poltrona quebrou, então um passageiro vai ter que ser abandonado à morte. Quem você abandonaria no meio da neve e vai morrer? Uma freira com 95 anos de idade, mais saudável, um soro positivo aidético em fase terminal, com 25 anos de idade, tipo Cazuza no fim da vida, ou um recém-nascido de 5 meses chorando muito? Independente das respostas de vocês, olha o que acabou de acontecer aqui e certamente em casa para quem está assistindo. Tu esqueceu que a aula já está pensando na resposta. Eu só estou dando um exemplo, mas você já está pensando qual é a resposta certa. E vai ficar pé da vida se eu não falar qual é a resposta certa. E eu não vou falar. No final da aula eu falo. Só para a gente ganhar tempo. No final da aula eu falo. O que eu quero mostrar com isso? Você concorda que uma pergunta como essa te faz até esquecer que você está na aula? Que você fica preocupado com a resposta. Isso também te faz esquecer que você está numa entrevista de emprego. Porque aí é óbvio que o psicólogo ele vai criar interação entre as pessoas, vai puxar as respostas, todo mundo fica mais à vontade. Nisso, ele vai começar a ouvir as pessoas. Tudo depende, não é só a resposta que você vai dar. A resposta que você escolher já detecta um traço de personalidade. Mas não é só isso que ele avalia. Ele avalia o olhar, o tom de voz, tua respiração enquanto está falando, porque ele vai te interromper propositalmente, vai te pressionar. Aí ele vai analisar suas posturas corporais, se você cruza braço, se você segura o queixo, se você demonstra que está ventilando mais, respirando mais forte. Ele está observando tudo isso. Isso é natural do ser humano. Então, quer dizer, não tem como você fingir isso. Não tem como você controlar. Até tem como controlar sim. Mas ninguém vai para uma entrevista de emprego com esse preparo, né, de ludibriar aquela máquina da verdade construída ali pelo psicólogo. Isso é um teste de personalidade muito melhor que os psicotécnicos. Porque eles demonstram quem a gente é de verdade, independente da situação estar de tensão, querendo um emprego ou não, diferente do psicotécnico. Depois eu falo com a leitura de cada resposta. E por fim, a última técnica que costuma cair em grupo são as dinâmicas de grupo. O que são as dinâmicas de grupo? Quando o entrevistador tem muito candidato bom, que ele achou bom, né, e chamou, mas ele não tem tempo para entrevistar todo mundo, o que ele faz? Ele pega uma sala como essa e divide em grupos de candidatos e passa uma tarefa para cada grupo. Aí ele fica andando entre os grupos observando as reações. Quem é o líder, quem é o liderado, quem é aquele que só manda, quem é aquele que só obedece e não fala nada, quem é aquele mais ativo que mete a mão na massa, quem é aquele que fica de nariz empinado só olhando por cima. E aí ele já vai selecionando quem continua no processo seletivo. Então, quer dizer, as dinâmicas de grupo é para ganhar tempo, né? E as outras técnicas são utilizadas também. As organizações usam apenas uma dessas técnicas? Não, elas misturam várias. Quanto mais mistura, mais demora o processo de recrutamento e seleção. Mais caro ele fica, mas mais efetivo ele se transforma, né? E isso é o que cai em prova sobre técnicas de seleção. Só que tem uma outra coisa que cai em prova sobre seleção: os modelos. Quais são os modelos de seleção que existem? São 3 modelos. Existe um modelo de classificação, existe um modelo de seleção propriamente dito, existe um modelo de colocação. Qual que é a diferença entre eles? A própria palavra é autoexplicativa. O que é um modelo de classificação? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então isso significa o quê? Que no modelo de classificação a gente tem muitos candidatos para muitas vagas. E aí a gente vai contratar como? Quem ficou em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, até o último lugar. Eu posso dizer que uma prova de concurso é modelo de classificação? Se tiver mais de uma vaga, sim, né? Modelo de seleção, propriamente dito. Aí você vai ter que escolher. Então, o modelo de seleção é o seguinte: eu tenho muitos candidatos e eu tenho uma vaga.
Péssimo modelo para o candidato, que vai concorrer com muita gente para uma vaga só. Excelente modelo para o RH, que vai ter bastante subsídio para poder escolher o candidato ideal. Então, seleção, muitos candidatos, uma vaga. Modelo de colocação. Olha a palavra colocação, colocar. É quando eu tenho um candidato para uma única vaga. Existe isso? Existe. Tem empregos que nem surge o candidato para preencher a vaga. Concurso é assim? Um candidato, uma vaga para um candidato? Vocês acham que tem concurso assim no Brasil? Tem. Se eu falar para vocês que tem. Não, para juiz tem geralmente mais candidatos. Mas tem concurso assim no Brasil, mas aonde? Em locais mais remotos. Então assim, muito no interior, muito na fronteira, pequenas cidadezinhas, prefeituras, tal, tem. Muitas vezes nem aparece candidato para aquela vaga. Muitas vezes. Então vamos voando, né? Correndo para esses lugares, né? Para poder passar logo e garantir a vaga, né? Esses são os 3 modelos de seleção, então, sempre cai em prova. Classificação, muitos candidatos, muitas vagas. Seleção, muitos candidatos para uma vaga. E colocação, uma vaga para um candidato. Beleza? Isso é o que cai sobre seleção. Ok? Sobre integração. Integração, eu nem coloco o resumo, porque você só precisa saber de alguma coisa sobre integração. A integração não tem fundamentação teórica a ser estudada para uma prova de concurso de forma aprofundada. Por qual razão? A integração é livre. Cada empresa faz a integração do jeito que quiser, cada órgão público também. O que os livros de RH orientam? Que a integração correta ocorre em 2 momentos. Logo que o candidato é contratado, para ele se ambientar, conhecer todo mundo, conhecer o ritmo da empresa, os produtos e tal. E de tempos em tempos para troca de experiências. E que isso tem que ser assessorado pelo RH. Só. Mais nada. Então, assim, formas de integração teóricas não existem. Cada empresa integra do seu jeito. Vou dar um exemplo rápido de uma integração errada, que não integra ninguém. Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei em um monte de empresa diferente que vocês possam imaginar. Um dos empregos que eu tive foi na indústria farmacêutica. O laboratório que eu trabalhava tinha acabado de comprar o laboratório concorrente, direto. E, obviamente, que os funcionários do concorrente foram absorvidos pelo laboratório comprado, que era o que comprou, que era o que eu trabalhava. Para pensar, até ontem éramos inimigos na rua. Agora somos amiguinhos. É fácil mudar esse sentimento? Não. Fizeram uma convenção de integração. Alugaram um hotel fazenda lá em Campos do Jordão, em São Paulo, e levaram 1.200 funcionários para esse hotel fazenda. O hotel fechado só para a empresa. Uma semana de convenção. Nessas convenções, o que as empresas geralmente fazem? Começam a criar situações de gincana, de integração mesmo entre as pessoas. Isso é legal, porque aí sim você se enturma. O presidente da empresa resolveu fazer uma gincana entre departamentos. Erro, primeiro erro. Se eu quero juntar as pessoas da empresa, eu não posso fazer departamento contra outro departamento. Isso aumenta a rivalidade. Ele aproveitou o complexo do hotel fazenda inteiro. Então, por exemplo, olha uma das tarefas. 5 da manhã, o cara vinha com uma sirene acordando todo mundo desesperadamente. Você tinha que sair do quarto e tal. E ele espalhou, por exemplo, bonequinhos de Playmobil, esses brinquedinhos assim, pelo complexo do hotel fazenda inteiro. Então não era dentro do hotel, era no meio da selva do hotel. Então tinha bonequinho pendurado em árvore, embaixo de pedra, atrás da cachoeira. Pô, Campos do Jordão é frio pra caramba. Aí, olha a competição. A regional, que juntar mais bonequinhos até tal hora, já ganha tantos pontos. Gente, aí todo mundo espalhado pelo hotel procurando bonequinho de Playmobil. Pô, vai pro raio que eu parto. E outra, aí, na ânsia de ganhar, sempre tem aquelas pessoas que querem aparecer, né? Querem acontecer. Aí a pessoa entrava na água, bem gelada mesmo, e ia lá embaixo da cachoeira para pegar o bonequinho. Hipotermia. Aí outra pessoa subiu na corda lá para pegar o bonequinho, caiu, se machucou, quebrou a perna, quebrou o braço. Dos 1.200 funcionários, uns 300 se machucaram. Algo que era para integrar, literalmente desintegrou o corpo dos funcionários. Então, quer dizer, e foi gerando revolta a cada dia da semana. Porque a gente já estava de saco cheio de ser acordado 4h30, 5 da manhã para procurar bonequinho de Playmobil. Né? A gente queria ir embora para casa. Por que isso deu errado? Porque o presidente da empresa resolveu fazer sem a orientação do RH. Virou para o RH, não preciso de vocês não, deixa que eu faço. Vai ser as minhas ideias. Era um presidente de empresa que gostava de esportes radicais,
que gostava de montanhismo, não sei o quê, e ele queria implementar tudo isso para 1.200 funcionários, sedentários como eu. Nunca nessa vida, né? Enfim, eu só ficava olhando, cara, eu não entrava nem a pau, né? Aí vinha o gerente: você não tem espírito de equipe. Eu: gerente, por que você não está lá procurando bonequinho de Playmobil? Ah, porque eu sou o gerente. Eu falei: sim, eu sou o supervisor. E daí? Deixa o vendedor ir lá buscar, então. Né? Então, assim, ridículo. Integração é errada. Tem fundamentação teórica para isso? Não. Então, é um RH competente pensando num modelo de integração que funcione, mas sem teoria. Isso é prática. Então, isso não vai cair na sua prova de forma teórica, vai perguntar o que é. O que é integração? Acolher o novato, fazer ele se habituar ao novo trabalho e, de tempos em tempos, troca de experiências entre os antigos. Beleza? Com isso, a gente já encerra a primeira função, que foi agregar pessoas. Até aqui tranquilo? Então, vamos agora para aplicar pessoas. Eu vou introduzir aplicar e aí a gente termina amanhã. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só, segunda função de RH, aplicar pessoas. Conforme a gente já viu, o que é aplicar pessoas? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso é feito em dois momentos: antes do recrutamento da seleção, com análise e desenho do cargo, e depois da pessoa já trabalhando, com avaliação de desempenho. Então, vamos ver primeiro na análise e desenho de cargo. Na realidade, são três nomes: análise, desenho e tem uma outra palavra. Qual seria? Alguém sabe? Descrição de cargo é uma terceira possível palavra, mas a descrição é sinônimo praticamente de desenho. Na realidade seria avaliação do cargo. Análise, desenho ou descrição, avaliação. Existe uma sequência lógica ou qualquer sequência está certo? Existe uma sequência. Qual é a sequência? Primeira coisa que você vai fazer quando alguém pedir demissão, sendo você trabalhando no RH, pelo amor de Deus, não é colocar um anúncio no jornal imediatamente. A pressa de colocar alguém faz a empresa contratar errado. Porque na pressa, provavelmente eu quero um perfil parecido com o anterior. E será que eu quero realmente um perfil parecido com o anterior? Então, primeiro passo, análise do cargo. Você vai analisar o cargo. Por exemplo, o último ocupante desse cargo, que estava há 10 anos, não sabia inglês. E agora é necessário que para esse cargo se fale inglês. Se eu tiver pressa, eu vou contratar outra pessoa que não sabe. Então, peraí, nos tocamos. Preciso de alguém que tenha inglês. Preciso de alguém que seja um pouco mais dinâmico que a pessoa anterior. Alguém que seja mais prático e menos metódico. Então, você acaba fazendo uma análise. Ao analisar o que você precisa e o que você não precisa mais, qual é o segundo passo? Você vai avaliar se isso é possível. De repente eu estou estabelecendo um critério que é impossível. Eu preciso de alguém que saiba falar mandarim. Pô, quase ninguém fala chinês, quase ninguém fala mandarim. Só que detalhe, eu não preciso de um qualquer que fale chinês, que fale mandarim. Eu preciso de um administrador de materiais que fale mandarim. Isso é fácil de achar? Provavelmente não. O que você está fazendo agora? Avaliando. Essa avaliação ou vai levar a continuidade desse processo ou vai levar ao retorno para o primeiro passo, analisar novamente. Beleza, avaliei ali alguns critérios, eu acho que é possível encontrar alguém. O que eu faço agora? Desenho do cargo. Eu falo que desenho e descrição é quase sinônimo, mas não chega a ser. Vamos chamar o desenho de 3A e a descrição de 3B, como se fossem dois passos de uma mesma etapa. Desenho, toda vez que cair em prova de concurso, a palavra desenho para a matéria de administração é sinônimo de planejamento. Planejar é desenhar. Eu posso então falar que desenho estratégico é a mesma coisa que um planejamento estratégico? Sim. Então desenho é planejar, colocar no papel. O que eu estou fazendo? Colocando no papel aquilo que eu antes analisei e avaliei. Eu tenho que pôr isso no papel, porque no papel começa a sair do campo só das ideias e começa a existir em prática. E é esse papel que você vai mandar para uma agência de recrutamento, é esse papel que você vai enxugar
e montar um anúncio no jornal, ele é o ponto de partida para isso. Beleza, desenhei. Antes de eu descrever definitivamente, eu posso dizer que o desenho é a forma geral que eu pretendo, a descrição é o definitivo. É aquilo que realmente vai valer. Eu tenho que fazer duas coisas que não estão aqui. Que duas coisas são essas? Eu tenho que também fazer uma análise do cargo no mercado. O que é uma análise do cargo no mercado? Até aqui, a gente está pensando coisas que a gente quer, que a gente considera ideal para a nossa empresa. Será que existe lá fora? Eu tenho que olhar lá para fora. Por exemplo, eu quero um administrador de materiais que saiba falar mandarim. Penso em pagar para essa pessoa um salário de R$8.000 mensais. Um bom salário. Só que aí eu fui fazer uma análise no mercado e os poucos administradores de materiais que existem recebem 15. Eu vou conseguir contratar alguém por 8? Não. Percebe? Aí, só que eu já fiz um desenho, um esboço. Aí eu analiso no mercado, isso me dá subsídio para fazer o quê? Corrigir esse esboço. Corrigir esse esboço é a descrição. Não, o inverso. Eu pretendo pagar 15 mil, o mercado paga 8. Preciso pagar 15? Posso pagar 10. Serei ainda mais atrativo do que o resto do mercado, não precisando pagar 15. Tudo isso você chega à decisão fazendo análise do cargo no mercado. Acabou por aí? Posso ir para a descrição e finish? Não, tem mais uma coisa. Tem uma outra técnica dentro de aplicar a pessoa chamada de incidentes críticos. Para você que já estuda gestão de pessoas há algum tempo, você poderia me fazer agora a seguinte pergunta: Wendel, incidente crítico não é o nome de uma avaliação de desempenho? É, e é mesmo. Só que também é o nome de uma etapa de aplicar pessoas. O fato de ter o mesmo nome significa que é a mesma coisa? Duas pessoas com o nome João são iguais? Então não é porque é o mesmo nome que significa a mesma coisa. O que são os incidentes críticos na análise, desenho e descrição de cargo? Olha a palavra incidente. Incidente é algo que não deveria ter acontecido, aconteceu. Crítico porque é relevante. Incidente crítico é o seguinte: vamos imaginar em detalhes a rotina do futuro ocupante. O cara tem que chegar às 7h25 da manhã. Ele tem que fazer a reunião até às 8. Ele tem que despachar e-mails até às 9. Você vai pensando toda essa rotina de um ocupante que você nem sabe se existe ainda. Só que você está imaginando como é que o futuro ocupante vai trabalhar. É essencial que o cara esteja aqui na empresa às 7h25 da manhã. Imaginando sendo essa empresa, por exemplo, deixa eu ver, no Gama, eu deveria ou poderia contratar alguém que mora, por exemplo, em Sobradinho? Se a empresa é no Gama e a pessoa mora em Sobradinho, ela vai chegar fácil 7h25 da manhã no Gama? Não. Baita do engarrafamento que pega de Sobradinho de manhã. E até chegar no Gama mesmo, cedo, não vai chegar às 7h25. A não ser que saia às 5h30 da manhã de casa. Aí olha o que você começa a pensar. Se essa pessoa sair às 5h30 da manhã de casa, já vai chegar cansado. E trabalha até às 7 da noite, 6 da tarde, 7 da noite. Vai voltar para casa morto. Como é que vai ser o desgaste dessa pessoa com o passar das semanas, dos meses, dos anos nessa empresa? Aí vocês fazem uma pergunta: devo contratar quem mora no Gama? Não. Só que eu posso colocar isso agora no definitivo anúncio do jornal? Não contratamos quem mora no Gama. Não, isso é discriminação. Só para homens, só para mulheres, só para pessoas lindas. Não posso colocar nada disso. É lei, isso é discriminação. O fato de eu não colocar no anúncio não significa que eu não vá discriminar na análise do currículo. Na análise do currículo eu posso. Ah, é do Gama, não me interessa. Ah, é feio, não me interessa. Posso, ninguém vai saber. Mas publicar isso jamais. Aí sim, depois de você ter imaginado a rotina do ocupante em detalhes, você consegue agora voltar para o 3B e fazer uma descrição definitiva do cargo. Agora dá para montar um anúncio no jornal. Quanto tempo vocês acham, em média, que leva para fazer tudo isso? Um dia? Não, aí meses é muito tempo também. 2 semanas. 1 semana é a média que se leva para fazer isso. Aí sim você pode montar um anúncio no jornal. Aí eu pergunto: uma adequada análise, desenho, descrição de cargo garantem a pessoa certa no lugar certo? Garante. Se for feito de forma adequada, garante.
toda teoria garante tudo, nenhuma prática garante nada. Diga. Não, era isso? Tá. Porque a pergunta foi teórica. A empresa X fazendo para administração de materiais, uma vaga, não sei o que, contando uma história. Aí perguntando se garante. Tem história? Não garante nada, porque é prática. Beleza? Isso é aplicar pessoas. Ok? Isso é aplicar pessoas, análise, desenho e descrição de cargo. Aí tem a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho já vai mais tempo. E aí a avaliação de desempenho eu deixo para o começo da aula de amanhã. Beleza?